Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Deus. Mas será? Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. Eu sou Braulio Lima e esse é o nosso Graça e Paz, agora diretamente aqui no Instagram e no TikTok e também no nosso canal Itapuá. O nosso tema de hoje é um tema um quanto tanto meio que polêmico e assim, eu poderia dizer que é um tema bastante corriqueiro, né? De Brasil afora, né? Aqueles irmãos que saem da sua igreja de origem e migram para outras igrejas. Meus irmãos, esse tema que vamos abordar aqui tem nada a ver com discussões do campo do calvinismo ou arminianismo, ok? O foco não é se a pessoa que deixou de frequentar a igreja era predestinada, se tinha livre-arbítrio e toda a discussão em torno disso, certo? Até porque, né, Jesus não deu muita atenção a essa questão. Repare que, independente de Jesus ser calvinista ou arminiano, o que o Evangelho mostra é que ele sempre destacou a importância de buscar a ovelha que se desgarrou do rebanho. Se o irmão afastou-se, busque, ponto final. Meus irmãos em Cristo Jesus, eu acho que, na minha opinião, né, eu acho que muitos são os irmãos que de Brasil afora acabam saindo da sua igreja de origem. Quando eu falo igreja de origem, é aquela igreja onde ele se converteu. E eles acabam migrando para outra igreja. Mas o que é que leva o irmão a fazer isso? São vários motivos, né? Às vezes uma questão ou outra com algum diácono, com algum presbítero. Às vezes ele acha que não está tendo muita oportunidade naquela igreja. Às vezes ele tem, começa a gostar assim, de repente, de uma varoa de outra igreja e acaba que ela convida para lá os pais dela, a família dela já é daquela outra igreja e ele acaba saindo da igreja dele, porque ele não vai conseguir convencer a, a moça a vir para a igreja dele, ele acaba saindo, indo para outra igreja. Então são vários os motivos. E aí vamos voltar para aquela frase, né? Aquela famosa frase que diz assim: se você se afastou da sua igreja por causa de outra pessoa, por causa de outro irmão, é porque você nunca esteve lá por causa de Jesus. E portanto, se a gente pensar assim, vamos deixar esse infiel para lá. Se a gente concordar com essa frase, estamos acreditando que a pessoa em questão é um falso convertido, um simpatizante, mas não praticante do Evangelho. Em outras palavras, estamos tomando para nós o poder divino de julgar. Portanto, na minha opinião, segundo a parábola da ovelha perdida, que diz: Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 6. Então Jesus contou esta parábola. 4. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Versículo 5. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Versículo 6. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Vejam que o pastor dessa ovelha não disse: olha, se você se extraviou do resto do rebanho, porque algumas dentre as outras 99 ficaram te mordendo, dando coice, te esfolando, tirando suas lá fora, lhe chutando, é porque você nunca fez parte do rebanho. Mas não foi isso que aconteceu.
Pelo contrário, ela foi buscada por quem tinha se perdido e colocado com muita alegria no meio das 99. Que a partir de agora, ela com certeza merece e teve muita atenção. Sabemos que existe uma diferença entre a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. O filho pródigo chegou para o seu pai, pediu tudo que era dele como herança, que o pai antecipasse essa herança, que ele, o pensamento dele, ele queria viver o mundo, né? Queria partir de mundo afora, pediu tudo que era dele e foi. Isso por livre e espontânea vontade. Ele pediu e o pai não deu. O pai deu o que era dele de direito e ele casou. Ao contrário da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perdeu. Mas veja que na parábola do filho pródigo, o pai em momento nenhum, a Bíblia em momento nenhum fala que o pai foi atrás dele. Ele tinha tudo na casa do seu pai. E na parábola da ovelha perdida, foi atrás da ovelha perdida, porque ela se perdeu. Então eu quero que os irmãos que estão assistindo esse vídeo teçam seus comentários aí sobre essa reflexão de hoje, o que nós trouxemos hoje com relação aos irmãos que migram, né, de uma igreja para outras. Se vocês acham que o diácono, o pastor, ou alguma liderança da igreja tem que ir lá buscar esse irmão, ou tem que apoiar essa atitude do irmão, reflitam e comentem à vontade. Nosso assunto de hoje foi esse. Fiquem com Deus, comentem à vontade e até o próximo. Graça e paz.